Vou começar essa aula discutindo essa questão aqui, que foi uma questão da prova passada, e vamos passar por ela rapidamente, né? Então, o enunciado pede para marcar as alternativas incorretas. Então, a função amplamente definida, dada por g de x, raiz de x sobre x menos 5, é tal que menos 2 é um elemento do seu domínio. Bem, no conjunto dos números reais, extrair raiz quadrada de número negativo não é possível, né? Porque a raiz quadrada de menos 2, isso aqui não é um elemento do conjunto dos números reais, certo? E aí, esse item então é incorreto, pois menos 2 não pode ser elemento do domínio de G. Então o item deve ser marcado. Segundo item, sendo P uma função que depende de y, de tal maneira que o P de y é y ao quadrado mais 3y mais 4. Isso aqui é uma função polinomial do segundo grau, né? Com concavidade voltada para cima, as raízes marcadas aqui no menos 3, dois números cuja soma dá menos 3 e o produto dá 4, né? Então, a soma dá menos 3 e o produto dá 4. Então, vamos lá direto aqui para o delta. O delta, certo, mas enfim, a questão nem pede para resolver as raízes, mas vamos lá, né? No caso aqui o delta vai ser 9, que é o 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o 4. Né? Então o delta negativo, né? Então é um polinômio de grau 2 sem raízes reais, né? Delta negativo não tem raízes reais. Mas vamos lá, né? A expressão substituindo o y por y mais h, aí a gente tem que fazer a conta aqui, né? A conta algébrica. Então, vamos substituir o y por y mais h. Então, y mais h ao quadrado mais 3y, e no caso aqui y mais h, mais 4. Bem, aí agora a gente consegue caminhar por aqui. Bem, daqui eu posso colocar um se, somente se, essas coisas são equivalentes. Eu vou expandir aqui expandir essa conta, né, esse cálculo algébrico. Então y ao quadrado mais 2yh mais h ao quadrado mais 3y mais 3h mais 4. E aí vamos juntar aqui as coisas que são semelhantes, né? Com y ao quadrado, eu posso juntar aqui esse termo com esse, que todos têm o y, né? Então, posso colocar o y em evidência. Então, vai ficar 2h mais 3 vezes y. E aí, o que sobrar, né, fica h ao quadrado
mais 3h mais 4. Então, h ao quadrado mais 3h mais 4. Vamos olhar lá a expressão como está, né? Então, embora que se tenha h ao quadrado 2h mais 3y mais h ao quadrado, está faltando esse termo aqui, ó, 3h mais 4. Então, não é verdade. Alternativa incorreta. Vamos marcar. Item 3. Na função RT de x, 133 vezes x, em que RT denota a função receita. Então aí vamos ficar atentos aí ao conceito da função receita. A função receita, por definição, ela depende, né, da quantidade, né? Eu estou denotando aqui por x. Então a receita é o preço de venda vezes a quantidade vendida, certo? Então, se a receita é 133x, isso significa que o preço de venda é 133. E esse preço de venda é superior a 100 unidades monetárias. Então, o item é verdadeiro, porque 133 é maior que 100. Ok? Não marca. A função amplamente definida por f de x igual a x mais 2 ao quadrado é estritamente crescente. Bem, de cara, isso aqui é uma parábola, uma função de segundo grau. Ela tem mudança de comportamento, né? Então, x mais 2 ao quadrado, x quadrado mais 2x mais 4. Então, a fórmula da função como função de x, isso aqui é uma função do segundo grau, raízes, soma da menos 2, produto da 4. Eu sempre posso fazer isso quando esse coeficiente aqui for igual a 1, tá? Se esse coeficiente for igual a 1, a gente pode encontrar as raízes seguindo essa lógica aqui da soma produto. Se ele não for igual a 1, mas os outros coeficientes foram todos divisíveis por essa constante aqui. Então, por exemplo, se fosse 2 aqui, a gente podia dividir tudo por 2, porque no final das contas a gente sai resolvendo uma equação, né, para encontrar as raízes. Então, se eu estivesse resolvendo uma equação aqui, seria x ao quadrado mais 2x mais 4 seria igual a 0. Isso seria a busca pelas raízes, os zeros dessa função. E aí, se vamos supor que essa constante aqui fosse 2, né? Eu poderia simplificar todas essas constantes aqui e a equação se resumiria a x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. E aí eu poderia fazer a mesma lógica, dois números cuja soma dá menos 1, produto dá 2, certo? Então aqui, como o coeficiente é 1, então já vou direto. Dois números cuja soma é menos 2, produto dá 4. Aí, se não sair direto, aí faz a fórmula, né, das raízes do polinômio de segundo grau. Eu não estou vendo aqui diretamente, então vamos atrás do delta. 2 ao quadrado
menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, claramente aqui eu já tenho um delta negativo, porque isso aqui é 4 menos 16, esse delta é negativo. Essa parábola aqui não tem raízes reais. Então, se a gente for fazer um gráfico aqui dessa parábola, quando x é 0, faz o x igual a 0 aqui, sobra 4. Então, ela vem fazer um vértice aqui, nesse 4, e ela tem essa parábola, ela é uma parábola, uma concavidade voltada para cima. Então, seria algo assim, tá? Então, desse jeito, olhando aqui a afirmação que está sendo dada, o item é incorreto porque diz que a função é estritamente crescente, quando na verdade ela tem uma mudança de comportamento aqui no ponto a partir do zero, né? Do zero. Então o item é falso, deve ser marcado. Conjunto domínio da função, amplamente definida, né? Raiz de x mais 3 é o conjunto 2, 0. Bem, vamos olhar aqui e vamos raciocinar da seguinte forma. Para isso aqui fazer sentido como função real, né, é preciso que o x mais o 3 seja um número superior ou igual a 0. Isso equivale a dizer que o x, né, tem que ser superior ou igual a menos 3. Bem, esse conjunto é equivalente ao conjunto fechado em menos 3, aberto em mais infinito, né? Bem, aí aqui diz o seguinte, que contém o conjunto 2, 0. É verdade, porque o 2, 0 está aqui totalmente inserido, né? O conjunto 2, 0 é um conjunto totalmente contido, ou seja, esse menos 3 infinito contém o 2, 0, tá? Então o item é verdadeiro. Aí mais um item sobre função receita. A função receita total depende de duas variáveis, as quais são descritas pela quantidade vendida e o preço unitário de venda, né? Quantidade vendida e preço unitário de venda. Então, item verdadeiro, não marca. O próximo aqui, a função amplamente definida, h de x igual a menos x ao cubo. Bem, essa função ela é bem conhecida, né, porque é uma função, né, se a gente partisse aqui da função g de x dado por menos x ao cubo, né, esse gráfico dessa função, deixa eu ver, vamos botar o x ao cubo, se fizer assim, menos x ao cubo, então essa função y igual a x ao cubo, ela é uma função, né, que ela tem uma característica gráfica que ela é simétrica em relação a um ponto, né? Então, se você pegar esse gráfico e fazer um giro, né, um giro de, vamos dizer assim, no sentido anti-horário, né, esses gráficos eles se sobrepõem, né? Ou seja, esse ponto vem bater aqui, certo? E vice-versa. De tal maneira que a gente pode até pensar num eixo de simetria aqui, certo? E uma rotação, né, para que esse gráfico, se a gente fizer um giro, né, esses gráficos, essas curvas coincidem. Então, se a gente troca o sinal da função, né, trocar o sinal aqui, botar um sinal de menos, o que vai ser feito é transformar ela, pegar a parte simétrica em relação ao eixo OY, né, esse eixo Y aqui. Então, a curva vermelha representa essa simetria, né? Então, veja, o gráfico da curva menos x ao cubo também é simétrico em relação a esse ponto aqui, essa origem, porque se você fizer um giro, né,
sentido horário, esses gráficos, esse ponto aqui, vem parar aqui e eles se coincidem. Então a simetria é em relação à origem e não a uma reta, tá? Então aqui o gráfico apresenta simetria em relação a uma reta, que é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, né? A bissetriz dos quadrantes ímpares, que seria essa reta aqui, né? Então essa reta aqui seria o eixo de simetria, o que não é verdade, né? Ela não é simétrica em relação a uma reta, mas sim a um ponto. Então eu falei aqui dessa reta aqui, mas a simetria em relação ao ponto. Acabei extrapolando. Então a simetria em relação à origem e não a uma reta. Então o item incorreto deve ser marcado. Bem, aí a gente envia, finaliza e vamos ver como é que está as respostas. Certo? Então os itens todos corretos, né? Marcou corretamente. Se marcou errado, vai perdendo os percentuais e assim por diante. Então, questão aqui resolvida. Bem, então a questão do conceito de continuidade, né? A gente precisa entender, por exemplo, quando a gente pensa em função contínua, o conceito de continuidade é justamente algo que não tem, como que eu posso dizer, não teria espaços, vamos dizer, esses espaços vazios no gráfico, né, de uma função. Então, quando a gente pensa graficamente uma função contínua, né, eu podia pegar aqui um gráfico que está subindo e de repente ele faz uma trajetória, né, abrupta de queda, né? Certo? Isso aqui é um salto, né? É um salto que está sendo dado no gráfico, e esse salto aqui ele representa um ponto de descontinuidade dessa função. Então, se você, por exemplo, pegar no mercado de ações, por exemplo, muitas vezes você tem um ativo e de repente dentro do leilão de abertura há uma depreciação no preço ou um aumento no preço abrupto, o que gera esse salto de descontinuidade, né? Então o conceito formal, né, de função contínua é uma função em que ela está definida, né? Então a continuidade é definida por ponto, né? Então nesse ponto A, essa função está definida. Então o g de A existe. Essa pergunta, ela procede nessa função. O A tem imagem. Então se você olhar, o A possui imagem. Então o g de A está aqui. O g de A está aqui. Aí a segunda pergunta é: o g de A existe e o limite, né, do g de x, quando x tende a A, existe? Essa é a segunda pergunta. Bem, se o x tender a A aqui, por exemplo, a gente pode observar aí, quando se fala em limite, aí vocês precisam olhar lá os vídeos, né? O limite vem na vizinhança pela esquerda do A ou pela direita, pela esquerda aqui, né? Ou pela direita do A. Se vem pela esquerda, eu estou atravessando por essa função, né? Então a imagem vai se aproximando desse g de A, né? Porém, se você vem pela esquerda, pela direita, está se aproximando do g de A. E pela esquerda, ele vai se aproximando desse outro valor aqui, que vamos dizer que seja uma outra imagem, um outro valor que não é nenhuma imagem, né? Porque ele não está bola aberta aqui. Então no A ele vai para o g de A, mas aqui
nessa fronteira, nesse ponto aqui, ele iria para um valor, né, que está acima do g de A, por exemplo. Mas esse limite, quando você pensa na aproximação pela esquerda, ele vai para outro lugar e não para o g de A. Então o limite só vai existir se os limites laterais, né, coincidirem, né? Então, nesse caso, esse limite não existe. Não. Certo? E sim. E se esse limite existir, aí a terceira pergunta que você faz é: o limite de g de x, quando x tende a A, é igual a g de A? Essa é a terceira pergunta. Então são 1, 2, 3 perguntas que você faz para definir a continuidade de uma função. Então, se o limite não existe, ele jamais vai ser o g de A, né? Então aqui também não, tá? Então é isso que a gente precisa fazer para verificar a continuidade de uma função num ponto, né? Então vamos lá, deixa eu seguir aqui, vou pegar um exemplo. Considere essa função g de x, em que o g de x é 2 menos x, se o x for maior ou igual que 2. E ela é igual a 1, se o x for igual a 2. Bem, essa função, ela não tem imagens para valores de x menores que 2. Ela não está definida para valores de x menores que 2. Né? Mas ela está definida no x igual a 2 para valores maiores ou iguais a 2. Desculpa, aqui é maior. Maior que 2. Maior que 2. E aí, vamos lá. Essa função, ela é contínua. Onde é que a gente pode pensar que essa função ela não possa ser contínua? Então, no 2, por exemplo, é o único ponto em que poderia ter algum problema nessa função em termos de continuidade. Por quê? Acima do 2 ela é uma função linear do primeiro grau, ou seja, é uma função contínua, né? Mas no 2 ela muda, né, a imagem dela, e aí a gente precisa checar se essa mudança é compatível com essa regra aqui dessa função linear. Então, formalmente, o que a gente tem que fazer? Verifica se o g de 2 existe. Bem, g de 2 existe? Sim, porque g de 2 é igual a 1. G de 2 é igual a 1. Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta. O limite quando x tende a 2, g de x existe? Bem, vamos olhar agora o limite. Vamos olhar pela esquerda. Limite x tendendo a 2 pela esquerda de g de x. Bem, se tender pela esquerda, vai pegar valores, né, à esquerda de 2 menores que 2. Bem, a função não está definida nessa localização aqui, né? Então, se x tender a 2 pela esquerda, esse limite não existe, né? E se x tender a 2 pela direita, né? Limite quando x tender a 2 pela direita,
Aí pela direita você pode pegar essa regra aqui. E aí o limite dessa expressão aqui, quando x tende a 2, é 0. Então g de x, esse limite é 0. Né? Porque 2 menos 2 é 0. Mas aí tampouco esse limite vai ser igual a 1. Né? Então diferente de 1. Né? Que seria o g de 2. Certo? Ok. Então, já checamos aqui os itens 2 e 3. Então, a função g não é contínua em x igual a 2. Essa é a conclusão. Vamos resolver alguns limites. Então vamos pegar aqui esse limite quando x tende a 2 de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos 4. Bem, se a gente pensar aqui nesse limite, o que a gente precisa fazer? Para o limite existir, os limites laterais têm que ser iguais. Então vamos pensar aqui, quando x tende a 2 pela esquerda e quando x tende a 2 pela direita. Observe que quando x tende a 2 pela esquerda, está aqui a reta, o número 2, e o x ele se aproxima de 2 por valores inferiores a 2. Né? Então, se o valor é inferior a 2, né, o que é que acontece? Né? Quando a gente fizer ele ao quadrado menos 4, o quadrado desse número aqui vai ser menor do que 4, porque o x está menor do que 2. Então, se o x tender a 2 pela esquerda, isso resulta em x ao quadrado menos 4 tende a 0, porque quanto mais próximo de 2 isso for, mais próximo de 0, porém, ele tende a 0 por valores inferiores a 0, ou seja, por valores negativos. Tá? Bem, então o x ao quadrado menos 4 se aproxima de 0 negativamente. Só que o numerador, quando o x tende a 2, ele se aproxima, independente se pela direita ou pela esquerda, ele vai se aproximar de 8 mais 1. É 9. Esse 9 é um valor positivo. Quando a gente faz, quando nós pensamos aqui, ó, um valor positivo no numerador com um valor negativo no denominador, só que o número do denominador está indo para 0. Está indo para 0. O que a gente não vai definir se vai para 0 positivamente ou negativamente. Se ele vai negativamente, né? Então, uma coisa que você pensa assim, pega esse número 1 sobre x e faz o x se aproximar de 0. Quanto mais você pega um número, né, e divide por um valor próximo de 0, por exemplo, 1 sobre 0.02, ele vai para 50. Se a gente botar mais uma casa decimal, ele já vai para 500. Bota mais uma, já aumenta mais o número, ou seja, esse número ele tende a aumentar e cada vez mais. Então, quando o denominador tende a 0 e o numerador vai para um valor fixo, certo? O valor fixo do numerador, se for positivo, que é o caso aqui, quem define se vai para mais ou menos infinito é o denominador. Então, se ele vai para 0 pela esquerda, por valores negativos, então o limite, né, quando x tende a 2 pela esquerda,
vai ser igual a x3 mais 1, x2 menos 4. Vai ser igual a menos infinito, né? E quando vai para 2 pela direita, aí você faz o raciocínio inverso, porque o numerador continua indo para o número positivo, e quem define a orientação, se é mais ou menos infinito aqui, já que é tendendo a zero, né? Porque x ao quadrado menos 4, nesse caso agora com o x tendendo a 2 pela direita, tá? Por valores acima de 2, então essa quantidade aqui ela vai tender a zero, mas por valores positivos, de forma que o limite, né, de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a 2 pela direita, vai ser igual a mais infinito. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma divergência, né, nesses limites laterais, o que significa dizer que esse limite não existe. Certo? Esse limite não existe. Tá? Agora, os limites laterais, veja, a questão de ser mais infinito ou menos infinito, não é, o limite ele é sempre um número, mas quando a gente escreve mais ou menos infinito, aí ele dita uma tendência. Então, o limite vai existir sempre que ele for um número. Se ele for um mais infinito ou um menos infinito, né, aí ele é uma tendência. Então a gente não vai falar que ele existe, mas que ele é, vamos dizer assim, ele dita uma tendência. A gente consegue dizer para onde vai aquela função, né? Seja ela cresce indefinidamente, decresce indefinidamente, ou seja, você consegue dizer o caminho, né? Agora aqui, quando o x tende a 2, eu não consigo definir esse caminho, porque se ele tender a 2 pela direita, a função ela explode negativamente. E quando vai para 2 pela direita, ela explode positivamente. Então, quando chega no 2, essa função sai de menos infinito para mais infinito. Ela dá um salto aí de descontinuidade também, né? Um salto imenso aí, né? Que não permite dizer que esse limite exista. Bem, então, deixa eu só voltar aqui aquele exemplo, né? Vamos supor que o objetivo fosse analisar a convergência aqui se o x tendesse a menos 2, né? Aí no caso de x tender a menos 2, o que a gente tem que pensar, né? À esquerda do menos 2, a relação x ao quadrado menos 4, ela fica positiva, mas ela tende a zero, né? Então o limite vai inverter o sentido aqui, né? Então o menos infinito vai para mais infinito e o mais infinito vai passar a ser menos infinito. Então, se tender a menos 2 pela direita, menos infinito, e pela esquerda, mais infinito. Bem, vamos olhar esse outro limite aqui, né? Aí é o chamado limite no infinito, né? Então é fazer o limite quando o x tende a infinito. Aí pode ser para mais infinito ou para menos infinito. Se a gente tem a relação de polinômios, né? Quem domina, né, a convergência do limite são os monômios de maior grau, certo? Polinômio sobre polinômio no infinito, pouco importa se é mais ou menos infinito. Olha, né, a relação dos monômios de maior grau. Deixa eu colocar aqui 4. Então, esse limite ele equivale ao limite quando x tende a mais infinito e 2x ao cubo sobre menos 4x ao cubo. Aí, olhando esse limite, você tem, ó, aí preste atenção aqui que nesse caso, veja, se o x for zero, a gente tem um problema aqui, né? Certo? O x não pode ser zero. Mas o x, ele está indo para o infinito. Isso está muito distante de zero.
Então, nessa avaliação aqui, o x é diferente de zero. Eu posso simplificar esse monômio aqui, e o resultado, né, nesse caso aqui, ficou igual a menos 2/4, que é menos 1/2. Então, esse limite é menos 1/2. Tá? E se colocasse menos infinito no lugar de mais infinito, daria a mesma coisa. Porque se desse menos infinito, essa relação teria o mesmo, né? A gente poderia fazer a mesma coisa. Lembrando, nós estamos no mais infinito. Está muito distante do zero. Ele não vai ser zero aqui. Então eu posso simplificar, né? E se o expoente aqui fosse maior, ia sobrar um x aqui em cima que ia definir a direção. Porque se fizesse um x² aqui, por exemplo, ia sobrar, né, 2x, né, menos 2x sobre 4. E no infinito, né, menos 2x vai para menos infinito, no caso ali, porque você trocaria o sinal, né? Mas enfim, esse é outro resultado importante aqui na parte de limites no infinito. Limite 4t menos 3 sobre 2t mais 5, quando t tende a mais infinito. Aí novamente a gente segue a mesma lógica, né? Polinômio sobre polinômio, vamos pegar os monômios de maior grau. Isso equivale ao limite 4t sobre 2t, quando t tende a infinito. Bem, t vai para infinito. Ele está muito distante do zero. Vamos simplificar aqui. Sobra 4/2, que é 2. Certo? Se fosse para menos infinito, daria a mesma coisa. Nada mudaria. Bem, vamos analisar esse limite aqui, né? De 1 menos 2 sobre x, tudo isso elevado a x quando x tende a infinito. Eu vou reescrever essa expressão aqui dessa forma, né? Vou fazer uma mudança de variável aqui, vou dizer que u é igual a x sobre 2. Se u é igual a x sobre 2, o limite vai passar a ser escrito como sendo 1 menos, veja, 2 sobre x é o inverso de u, 1 sobre u. Tudo isso elevado a x, só que x agora é 2 vezes u, 2u. E quando x tende a infinito, né, u tende a mais infinito, quando x tende a infinito. Então o u agora tende a infinito. Bem, aí agora o que a gente vai fazer? Vamos separar aqui limite 1 menos 1 sobre u elevado a u ao quadrado, certo? Quando u tende a infinito. Bem, um limite que é importante vocês terem em mente é o limite exponencial fundamental, que é o limite de 1 menos 1 sobre x elevado a x quando x tende a infinito. Esse limite equivale ao número de Euler, que é aproximadamente aí 2,71 aproximadamente. Então, se a gente olhar essa expressão aqui, né, o que está no miolo, que eu estou colocando de laranja aqui, ó, vai convergir para quem? Para esse número e. Então essa expressão vai ser igual ao e ao quadrado. Ok? Então vamos analisar agora o limite de x ao cubo menos 2 ao cubo sobre 3x ao quadrado menos 12 quando x tende a 2. Se x tende a 2, aí o que vai acontecer aqui, né? Bem, quando x tende a 2, o numerador vai ser 8 menos 8, 0. Não tem problema no numerador. Mas o denominador dá 3 vezes 4, que é 12, menos 12 dá 0. Então aqui a gente tem um problema
de indeterminação. Ou indeterminação é uma forma indeterminada, né? É uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. O que é 0 sobre 0? Pode dar qualquer coisa, né? Então, do ponto de vista de 0 sobre 0, isso aqui já é entendido como uma coisa em termos de limite. E essa notação aqui, essa expressão aqui 0 sobre 0, ela, vamos dizer assim, ela é um símbolo que indica uma forma indeterminada, certo? Nesse caso, eu não posso dizer que isso aqui é 0 sobre 0, né? Outra forma indeterminada é quando você fica do tipo 0 sobre 0 elevado a 0. Isso também é entre outra forma indeterminada. Mas, o que a gente precisa fazer aqui, né? 2 é raiz, tanto do numerador quanto do denominador. Tá? Se a gente olhar lá aquelas propriedades, né, de diferença de cubos, por exemplo, a ao cubo menos b ao cubo, a menos b, aí o que sobra, a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Bem, olhando aqui no numerador, eu tenho uma diferença de cubos. O a está fazendo o papel de x, o x está fazendo o papel de a e o 2 está fazendo o papel de b. Então, x ao cubo menos 2 ao cubo é igual a x menos 2 e o que sobra, x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, eu fatorei esse polinômio de forma que o x menos 2 apareceu aqui. E o outro polinômio... Bem, então, repetindo aqui, né, fazendo a reprise nessa divisão, corrigindo aí, né, o que eu fiz aqui, acabei trocando um sinal. Então, na divisão de 3x ao quadrado menos 12 por x menos 2, então eu vou pegar aqui o que é que eu vou ter que multiplicar aqui para subtrair desse 3x ao quadrado e dar 0. Eu vou usar o 3x. 3x vezes x menos 3x ao quadrado. Aí agora, 3x vezes menos 2 menos 6x. Vem com o sinal trocado, mais 6x. Passou a régua, simplificou, sobra 6x menos 12. Aí agora o raciocínio, né? Eu vou botar aqui mais 6, porque mais 6 vezes x menos 6x. Mais 6 vezes menos 2, menos 12, mais 12. Passa a régua, 0, fechou. Então, o resultado vai ser x menos 2 vezes 3x mais 6. Vamos para o Brioche-Ruffini agora, né? X ao quadrado, tem um termo em x ao quadrado, tem um termo em x e tem um termo independente. Passa a régua, passa a régua, passa a régua, passa a régua, vai dividir por x menos 2, põe 2 aqui. Pega os coeficientes, 3, 0, menos 12. Passa a régua, repete o 3 e vamos fazer as contas. 3 vezes 2, 6. 6 mais 0, 6. 6 vezes 2, 12. 12 mais menos 12, 0. E aí a gente agora vê que a redução sai de grau 2 para grau 1. Então, 3x
mais 6 é o quociente. Dividendo, divisor, quociente e resto. Então agora o que a gente vai fazer com esse limite, né? Continuando aqui o limite, eu consigo escrever o limite dessa forma agora. Limite de x ao cubo menos 2 ao cubo, que é x menos 2 vezes, aí pega o restante, x2 mais 2x mais 4, dividido por, e aí pega o denominador, que vai ser x menos 2 vezes 3x mais 6. Limite quando x tende a 2. Veja, agora o raciocínio é o seguinte. O x, ele tende a 2. Tende a 2, mas não é 2. Né? Ele tende a 2, mas não é 2. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu posso simplesmente fazer aqui a simplificação desses termos x menos 2 com x menos 2. O que eu estou fazendo aqui é o que se chama de levantar a indeterminação. Né? Então, por exemplo, eu tirei o problema do limite C0 sobre 0, certo? Através de uma manipulação algébrica. Nesse caso foi possível, tá? Nesse caso foi possível. E aqui agora, ó, tirou o menos 2 do problema, é só fazer a devida substituição, né? O limite vai ser 4 mais 4 mais 4, né? Vai dar 4 mais 4 mais 4 sobre 3 vezes 2, 6 mais 6, que é 12. Então, 12 sobre 12 deu 1, né? Então, o limite aqui deu 1. Então, veja, um caso em que a indeterminação 0 sobre 0 se aproxima de 1, tá? Então, vamos olhar aqui esse limite de raiz quadrada de u ao quadrado sobre u, quando u tende a 0. Né? Bem, raiz quadrada de u ao quadrado é o módulo de u, né? É o módulo de u. Então, esse limite é o limite do módulo de u sobre u, quando u tende a 0. Mas o módulo de u sobre u é igual, né, a u sobre u, se u, que é 1, né? Nesse caso, u é diferente de 0, né? Que u não é 0, ele tende a 0. Então, se isso aqui é 1, se u, certo, for um número maior que 0. E ele vai dar menos u sobre u, que é menos 1, se u é menor que 0. Nesse caso, quando u tende a 0 pela direita, certo? Ou pela esquerda, esses limites eles vão resultar, certo, em 1 quando é pela direita ou menos 1 quando é pela esquerda. Dessa forma, o limite não existe, tá? Não existe esse limite. Vamos ver agora aqui uma coisa sobre derivadas, né? Então, f de x, vamos considerar essa função, f de x, dada por x ao quadrado mais 1. Aí vamos fazer o seguinte, f de x mais h menos f de x sobre h. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou pegando um h maior que 0. Vamos pensar assim, se h maior que 0. Estou acrescentando ao x esse h.
estou subtraindo a imagem do x, né, do f de x mais h, e dividindo pelo h. Se a gente for olhar isso graficamente, vamos supor ali uma função do segundo grau, né? Deixa eu ver onde estão as raízes dela, né? Isso aqui igual a zero, não tem raiz real. Quando x é zero, dá 1. Então ela está aqui, cavidade para cima. Dependendo de onde o x estiver, vamos dizer que esse x esteja aqui. Esse aqui é o meu x. E aí eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é o x, f de x. Certo? E aí eu vou andar uma janelinha H positiva. Essa janelinha pode ser aqui, de forma que aqui seja o x mais o h. E, obviamente, aqui, né, eu vou ter a imagem do x mais h. Bem, o que acontece é o seguinte: se eu faço f de x mais h menos f de x e divido, né, por h, veja que a diferença aqui, ó, né, é justamente o h. O h está aqui, né? Então, olhando esse triângulo, ó, e olhando esse triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, em que esse cateto é justamente a diferença dessas imagens, e esse outro cateto é justamente a medida h, tá? E se a gente observar esse ângulo aqui, né, a tangente, né, desse ângulo alfa, vamos botar aqui, é justamente a razão dessas duas medidas, f de x mais h menos f de x sobre h. E isso dita a angulação, né, de uma reta, que aqui seria mais ou menos, porque isso aqui tá mal desenhado, mas essa reta seria, ela passaria aqui nessa hipotenusa aqui, tá? Essa reta aqui, que segue essa angulação, ela é uma reta tangente ao gráfico, né? Ela é uma reta, vamos dizer assim, que ela seca o gráfico, à medida que a gente tem o h maior que zero e grande o suficiente, esse triângulo, ele vai, essa reta seca, né, a curva, né? Mas à medida que você vai aproximando o h de zero, ela vai se tornando uma reta tangente, né? Então é como se fosse algo assim, né? Você tem uma coisa que vai cada vez ficando menor, e no final isso vira uma coisa tangente, né? Não sei se está dando para vocês entenderem esse desenho que eu estou fazendo. Deixa eu tentar fazer isso de forma, ó, vamos dizer que o ponto seja esse, e eu vou ligar esses dois pontos. Aí, se eu veja que o h aqui, ele está maior, se eu fizer assim, já diminuiu o h. Se eu fizer assim, já diminuiu o h, até que chega num ponto que no limite ali ela fica tangenciando essa curva, certo? Essa é a definição
da inclinação da reta tangente, certo? A um ponto, em um ponto de um gráfico de uma função. E essa função derivada, né, ela se expande, né, como função para cada ponto. Então você consegue aqui para essa função aqui, x ao quadrado mais 1, você consegue construir algo como uma razão incremental, pensar nisso como um limite quando h tende a zero. O limite da razão incremental. Esse limite da razão incremental, nesse caso aqui, a gente consegue fazer aí a conta, né? Fazer os cálculos. E aí, por exemplo, x mais h ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado menos 1, e divide tudo por h. Vamos pensar no limite quando h tende a zero, né? Aí agora o que a gente precisa fazer, né? Simplificar o numerador. Limite quando h tende a zero e x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado mais 1. Aí mais 1 menos 1 já posso simplificar aqui. Menos x ao quadrado. Esse e tudo sobre h. Eu posso agora simplificar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. O h também está presente em todas as parcelas. Observe, ó, o h aqui, o hzinho aqui. Então eu posso simplificar também, né? E aí esse limite, ó, eu consegui levantar a indeterminação aqui agora, né? Quando h tende a zero, de 2x mais h. Aí quando h tende a zero, certo? Essa parte aqui zera e o resultado vai dar 2x. Tá? Então a derivada de que é f' de x, onde f é o x ao quadrado, f de x é o x ao quadrado mais 1, né? A derivada é o 2x. Então veja o resultado, né? Então você pega esse 2, joga para frente e cancela o 1. Derivada de constante é zero. Tá? Então já tem aí uma propriedade que sai aqui direto. Derivada de uma constante é zero. Né? Então a derivada 2x. Se a gente pensar em um ponto, né? Um ponto qualquer aí, por exemplo, x igual a 1, né? A gente pode aproximar de um pela direita ou pela esquerda e ver o que vai acontecendo, né, com essa derivada, né? Obviamente que se x tende a 1 aqui, essa derivada tende a 2, porque as derivadas também são limites, né? E os limites também são laterais, então você tem que ter derivada lateral, por isso chama derivada à direita e à esquerda, né? Então essas derivadas, né, laterais também, você tem que pensar nas vizinhanças aí, pela direita ou pela esquerda. Então fiquem atentos a essa definição da razão incremental e do limite da razão incremental, que é basicamente a introdução aí do conceito de derivada, tá? Que aí eu vou encerrar a gravação desse vídeo aqui agora.